Olá pessoal, região metropolitana da Baixada Santista é um conceito que parece muito fácil. É a união das 9 cidades que fazem parte aqui da região para discutir assuntos que são interligados. Uma cidade tem um problema, mas não é ela sozinha. Às vezes a solução do que ela precisa depende do entendimento com o outro município, aquele que está do lado, ou às vezes até a uma ou outras 2 cidades de distância. Muitos anos atrás, os prefeitos da região entenderam esse problema, que não dá para resolver tudo isoladamente. Por isso, depois de muitas décadas de discussão, de um processo que começou lá no final da década de 50, com um prefeito de Santos na época chamado Silvio Fernandes Lopes, e que só foi concluído nos anos 90, aí surgiu oficialmente, em 1996, a região metropolitana da Baixada Santista, que reúne 9 cidades: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. Portanto, agora temos um caminho, um canal para discussão dos problemas regionais. Só que nem sempre é isso que acontece. Apesar dessa necessidade de entendimento conjunto, tem prefeitos que são um pouco mais preocupados em puxar a brasa para sua sardinha, ou até que são vaidosos, eles querem que determinado equipamento que seria muito importante fique no seu município, porque isso acaba chamando mais a atenção da população e principalmente do seu eleitor, que vê nesse prefeito um grande responsável por obras importantes para a sua cidade. Mas há um problema também, além dessa vaidade, que dificulta muito o andamento das questões regionais. É uma ligação muito próxima com o governo do estado. A região da Baixada Santista foi criada oficialmente pelo governo estadual, no tempo em que o governador era um santista, Mário Covas, você sabe, já falecido. E para isso ser gerenciado, surgiu o CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista. Ele tem 50% de participação dos 9 prefeitos e a outra metade de representantes do governo do estado. Aí está o problema. Os prefeitos, de modo geral, são alinhados àquilo que o governo do estado quer, aquilo que ele pensa, ao partido político principal, o PSTB, que está desde a década de 90 administrando o estado. Várias vezes se percebe que, para não contrariar o governo do estado, prefeitos acabaram cedendo em algumas reivindicações, ou então, quando eles estão divididos, o estado aproveita os seus 50% de participação no CONDESB e faz valer aquilo que ele pretende, o que não necessariamente é bom para a Baixada Santista. Basta ver o quanto demoram para acontecer obras grandiosas aqui na região e que dependem do entendimento metropolitano. Obras para o transporte coletivo, que a gente chama hoje mais de mobilidade urbana, mas enfim, é o deslocamento das pessoas a pé, de ônibus, de carro, entre uma cidade e outra. Os problemas de saúde não estão totalmente resolvidos, longe disso, há muitas questões, principalmente porque tem municípios que não têm uma estrutura muito boa, e os cidadãos desses municípios acabam procurando principalmente Santos, que tem a maior rede hospitalar da região, e até Praia Grande, que é a maior cidade daquilo que a gente chama de parte sul da Baixada Santista. Para que isso fosse resolvido, seria necessário um melhor entendimento, que as demais prefeituras também contribuíssem até financeiramente com o custeio dessas atividades nas cidades que recebem os pacientes chamados de fora. Mas, como eu vinha dizendo, o governo do estado participando acaba impondo o seu poder de decisão. O exemplo mais recente que existiu aqui na Baixada Santista foi no ano passado, quando o então governador Márcio França, vice-governador aliás, queria tomar posse, entendeu que seria necessário que, para haver uma unidade em torno do governo do estado e até da candidatura à reeleição dele, acabou de certa forma interferindo no processo. E com isso os prefeitos estavam divididos. A gente apoia alguém que é ligado ao PSDB, do futuro candidato João Dória, ou então alguém que estará do lado do vice-governador Márcio França, que vai se tornar governador e, quem sabe, a gente acaba ganhando benefícios. De repente, ele se reelege, e aí a gente, como é que fica? Essas questões existem. Com a divisão dos prefeitos, uma parte ficou com o candidato apoiado por Márcio França. A outra, com o candidato que era o preferido da maioria dos prefeitos, acabou tendo o peso do Estado, que acabou votando em massa para a indicação do candidato que o Márcio França gostaria que vencesse e ganhou. Pedro Gouveia, do MDB, prefeito de São Vicente e cunhado de Márcio França. Portanto, não haveria nenhum tipo de embate entre o CONDESB e o governo do estado com essa indicação. No
No entanto, por causa dessa briga política toda, nós perdemos praticamente um ano, porque havia indefinição sobre como ficaria o resultado eleitoral. Quem venceu foi João Dória, adversário de Márcio França, ele acabou ganhando. 2019 começou com uma grande quantidade de cortes, cancelamentos, suspensões de convênios para destinar dinheiro para a Baixada Santista, e com isso a região na prática acabou perdendo um ano por causa dessa discussão político-eleitoral que tinha como pano de fundo a eleição para o governo do estado, que não deveria interessar para os prefeitos das 9 cidades se estivessem preocupados apenas em tomar decisões conjuntas pelo bem da região. Por isso, então, a conclusão deste tema de hoje, que a gente está conversando sobre ele, é que talvez fosse necessária uma independência da Baixada Santista. Não é que a Baixada fosse se transformar num estado novo, muito pelo contrário, já houve até quem defendesse essa ideia, mas não era o caso. A Baixada não teria nem força nem capacidade para isso. Mas independente no sentido de não ficar mais sujeita às definições ou indecisões do governo do estado, com os prefeitos da região tomando decisões sozinhos entre eles, entre os 9, para chegar a conclusões que sejam boas para a Baixada. E naquilo que eles dependessem do governo do estado, do governo federal para empréstimos, financiamentos e até apoio político quando necessário, que os prefeitos aí fossem lá e reivindicassem aquilo que eles desejam, em vez de ficar submetidos àquilo que pensa, ou deixa de pensar, o Palácio dos Bandeirantes. Então, o assunto de hoje é a defesa da independência da Baixada Santista. A região andaria muito melhor e com mais segurança se os prefeitos tivessem mais autonomia para tomar decisões metropolitanas de caráter regional, sem depender do governo do estado. Mas é claro que isso também depende de uma outra coisa, que os prefeitos daqui se entendam melhor politicamente e chegando a conclusões que sejam saudáveis e atendendo o interesse da população da Baixada Santista, claro, sem deixar de olhar cada um pela sua cidade, desde que isso não prejudique também a união da Baixada como uma região importante economicamente, politicamente, com uma população de 1.800.000 habitantes que dependem de saídas conjuntas para emprego, saúde, segurança, educação e tantos outros temas que dependem de um entendimento regional. Por hoje é isso, obrigado pela sua audiência. Qualquer hora a gente volta com mais debates a respeito da nossa Baixada Santista. Um abraço, até a próxima.